Glória a Deus. Nós vamos falar a respeito de um homem muito conhecido na Bíblia. Chama-se Jó. E eu vou ler aqui o texto bíblico lá em Jó capítulo 1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos servos a seu serviço. De maneira que este homem era maior do que todos os homens do Oriente. E iam os seus filhos à casa uns dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: talvez pecaram os meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás no meio deles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercaste de segue a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos tu abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, então verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Esse é o início da história de Jó. Jó era um homem riquíssimo. E de repente ele perdeu toda a sua riqueza. Ele ficou paupérrimo. E quem visse Jó nessa segunda situação, paupérrimo, diria que Deus estava pesando a mão sobre ele, que ele tinha feito alguma coisa errada e que ele estava sendo castigado por Deus. Mas tudo foi esclarecido e depois o cativeiro de Jó foi virado novamente e ele foi curado por Deus e voltou a ser rico. Hoje nós vamos falar sobre os segredos da vida de Jó. Conforme nós acabamos de ler, Jó foi um homem que viveu no Oriente, na cidade de Uz. Calcula-se que a cidade de Uz ficava onde hoje está localizada a região do Irã e Iraque, onde nasceu a humanidade. A primeira qualidade de Jó, como nós lemos na Bíblia, o versículo 1 do capítulo 1, diz que ele era um homem sincero, eilicrines, testado pela luz do sol. A ideia é de julgar algo através da luz do sol para expor quaisquer imperfeições que pudessem haver. No Novo Testamento é usado em sentido ético e moral. Sincero significa alguém isento de falsidade, puro e sem motivos escondidos, já que foi testado à luz do sol, onde tudo aparece, sem malícia, que diz com franqueza aquilo que sente e que acha, um homem de direito. A segunda qualidade de Jó, ele era um homem reto. Reto é sinônimo de justo, de kaios, honrado, inocente, digno, em conformidade com as leis de Deus e dos homens. A palavra foi originariamente usada para descrever pessoas que viviam de acordo com a diker, de acordo com a regra, o costume. O termo descreve pessoas que correspondem ao padrão divino de direito, possibilitando por meio da justificação e da santificação.
A terceira qualidade de Jó é que ele era um homem temente a Deus, reverente, respeitoso, moral. É derivado de yar, que significa reverenciar, temer. Ele reverenciava e temia Deus. Jó temia Deus. Mas o que é temer a Deus? Temer a Deus não é ter medo de Deus, porque Deus nos ama. Ter temor é ter reverência, é ter respeito, é honrar, porque Ele é todo-poderoso. Honrar a Deus é viver no centro da vontade de Deus, é ter um estilo de vida que agrade a Deus. Assim vivia Jó. A quarta qualidade de Jó diz que ele desviava-se do mal. Desviar ou para baixo, abandonar, desviar-se de uma direção, seguir outro caminho. Ele era um homem aprovado por Deus. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Diz o versículo 2. E o versículo 3 descreve os bens de Jó. 7.000 ovelhas. Para que serve uma ovelha? A ovelha fornecia a lã e a carne, e era muito apreciada naquela região à época de Jó. 3.000 camelos. Os camelos serviam para o transporte de carga. Eles levavam até 200 quilos nas costas. A sua pele era usada para fazer roupas, para fazer tendas e baús para guardar as coisas. Tinha 500 juntas de bois, corresponde a 1.000 bois que serviam para arar a terra. 500 jumentas. O jumento era usado para transportar coisas e pessoas. O jumento nunca era usado na guerra, porque Jó era um homem de paz. Quando lemos sobre a riqueza de Jó, nós podemos dizer que se ele vivesse nos dias de hoje, seria dono de uma multinacional. Jó era um servo de Deus. Para os padrões daquela época, ele era um arquimilionário. Mas ele tinha segredos impressionantes em sua vida com Deus. O versículo 3 diz ainda que Jó tinha inúmeros funcionários a seu serviço. Seus filhos faziam festas. E enquanto eles estavam nas festas, desfrutando das riquezas do pai, Jó ficava ali preparando o altar e separando o holocausto para oferecer ofertas a Deus no lugar dos filhos. Se ele era tão rico, próspero e feliz, por que ele fazia tanto sacrifício? Será que ele tinha necessidade de fazer isso? Necessidade não havia. Mas ele costumava ter um estilo de vida que agradava a Deus. Oração, propósito, colocar-se na brecha por aqueles por quem amamos. Não é apenas quando as coisas não estão bem, é sempre. Esse era um dos segredos da vida de Jó. Ele não esperava precisar de Deus para invocar o seu nome. Ele tinha um relacionamento com Deus e clamava por ele, mesmo sem estar passando por nenhuma necessidade, por nenhuma luta. Ele enviava agradecimentos e louvores a Deus constantemente, estivesse tudo bem ou estivesse ele com problemas. De antemão, ele sacrificava. E Deus abençoava Jó. De que forma? O versículo 10 do mesmo capítulo 1 diz: Deus abençoava a obra de suas mãos e multiplicava os seus bens. Jó era amigo de Deus. Ele não buscava Deus só na necessidade. Ele não usava Deus como um amuleto ou como um santinho. Ele tinha um relacionamento com Deus e Jó tinha crédito com Deus. Como ele buscava Deus todo o tempo, ele tinha crédito com Deus. Como vai o seu e o meu crédito com Deus? Será que nós temos crédito com Deus? Jó tinha crédito com Deus. Jó sabia que não era nada. Tem gente que se orgulha em dizer que tem crédito na praça, que tem dinheiro guardado, que tem muitos bens, e isso é muito bom, é ótimo. Seria bom se todos nós tivéssemos. Mas como vai o seu crédito com Deus? No versículo 6 diz que, porém, certo dia, os anjos se apresentaram diante do trono de Deus. E Deus deveria estar assentado no trono, no meio dos anjos, e no meio dos anjos apresentou-se Satanás. E Deus perguntou a Satanás: de onde vens?
E Satanás respondeu: venho te passear na terra, andar por ela. E Deus diz àquele anjo caído: você tem observado meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele. Homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Observe. O versículo 8 é a fala do próprio Deus a respeito de Jó. E é também a repetição do versículo 1 do livro de Jó. O versículo 8 é o testemunho de Deus a respeito de seu amigo Jó. É lindo nós lermos esse versículo. O próprio Deus dá testemunho de um homem que vive nesse mundo cheio de corrupção, cheio de miséria, cheio de maldição, cheio de pecado. Jó também era tentado como qualquer um de nós é tentado. E Deus ainda disse dele: você viu meu servo Jó? Deus deu referência daquele homem. Será que o Espírito Santo está dando referência de mim e de você? Será que o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, o seu pai, a sua mãe, o seu chefe, o seu pastor, eles podem dizer: olha lá o fulano, ele é uma bênção, ela é uma bênção? Qual é a referência que podem dar da sua e da minha vida? Você está conseguindo ver um dos segredos da vida de Jó? Deus confiava nele. Deus dava testemunho dele. Dificilmente um servo ou serva de Deus será unanimidade quanto às pessoas que o cercam. Mas ele ou ela deve viver para conseguir a confiança de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós devemos nos esforçar. Dificilmente um servo ou uma serva de Deus vai ser unanimidade. É por isso que nós temos que viver para conseguirmos a confiança de Deus. Mas Satanás respondeu a Deus no versículo 9, capítulo 1, e disse: porventura Jó teme a Deus à toa? Porventura não o cercaste tu de bens a ele, a sua casa e tudo quanto ele tem? Quer dizer, porventura o Senhor Deus não colocou uma cerca em volta dele, da sua família e de tudo que ele tem? Cercar é rodear. Jó não era cercado por seus bens como muita gente. Não, ao contrário. Tudo o que ele tinha era cercado por Deus. Do poder e da autoridade, Deus está à nossa volta e nos cerca. O diabo não desiste de nós. Ele investe contra mim e contra você todos os dias e todo o tempo. O mal não te alcança, não me alcança, porque o Todo-Poderoso te cerca. Cerca você, cerca aqueles a quem você ama, cerca tudo aquilo que Ele deu a você. Agradeça a Ele e faça como Jó. Nós nos esquecemos disso. Porque se Deus não nos colocasse uma cerca à nossa volta, o diabo não destruiria. Tem gente que quer que Deus cerque a sua vida, cerque a sua família, cerque os seus bens, mas não quer ter um estilo de vida que agrade a Deus. Quer que Deus coloque a cerca à sua volta, mas só quer buscar a Deus quando tem um problema para resolver. Isso não funciona. A Bíblia é clara, e nós lemos em Jó que Deus cercava tudo o que pertencia a Jó, porque ele era íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Quando a cerca de Deus é tirada, Jó então experimenta a ruína. Satanás fala: claro, ele está cercado. E Deus disse: vamos fazer um teste. Eu vou dar permissão para que você toque nos bens de Jó. No versículo 12 do capítulo 1 diz assim: e disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. Vejam como Deus confiava naquele homem. Diz a Bíblia que enquanto aquele diálogo acontecia, quando Deus deu autorização, o diabo saiu da presença de Deus e nesse momento começou a provação na vida de Jó. Jó estava em casa e seus filhos estavam em um banquete na casa do filho mais velho. De repente chega um dos mensageiros a Jó e diz:
Os sabeus mataram os bois e os jumentos. Enquanto o primeiro falava, diz a palavra de Deus, que chegou o segundo mensageiro e disse: desceu fogo do céu e consumiu os empregados e as ovelhas de Jó. Falava o segundo e chegou o terceiro mensageiro e disse: os caldeus mataram os camelos e os empregados de Jó. De repente, chegou o quarto mensageiro e disse: morreram todos os teus filhos e as tuas filhas. A desgraça agora era total. Acabou tudo para Jó. Às vezes a gente reclama e diz que perdeu. Oh, Senhor, eu tinha isso e agora eu perdi. Ah, Senhor, eu tinha aquilo e agora eu não tenho mais. Imaginem Jó, os caixões dos filhos enfileirados. Acabou tudo para Jó. A Bíblia diz que Jó se levantou, diz que Jó rasgou o seu manto, diz que ele raspou a sua cabeça, diz ainda que ele se lançou por terra e adorou a Deus. Que homem é esse? É por isso que Deus desafiou o diabo e deu testemunho de Jó. Vai lá, Satanás, vai lá e toca em tudo o que ele tem. No que foi que Deus tocou, deixou que tocasse na sua vida e você anda se lamentando que não tem mais. O que foi que Deus permitiu que tirassem de você e você anda chorando, se lamentando e dizendo que Deus não te ama. O que foi que você ainda não recebeu de Deus e que você anda chorando, se lamentando e dizendo que Deus se esqueceu, que Deus não quer saber de você. Que homem é esse? Mas o que foi que Jó fez? O que é adorar? Proscúneo, prostrar-se, vergar-se, obedecer, mostrar reverência, homenagear, louvar, adorar. É uma homenagem prestada. Vamos adorar a Deus pelo que Ele é e por tudo o que Ele nos dá, por tudo que nós temos, por todas as lutas pelas quais passamos. E nós estamos aqui falando, cantando, levantando, comendo, bebendo, estamos vestidos, calçados, temos uma casa para morar, temos uma família. Vamos adorar a Deus por tudo isso. Deus nos cerca. Tem uma cerca em volta de nós que não permite que a gente fique como Jó ficou naquele dia, miserável. Tem gente que se perde alguma coisa, já começa a murmurar, falar mal, dizer que não quer mais saber de Deus, não quer mais saber de igreja. Mas Jó, com tudo isso, disse o que está escrito no capítulo 1, versículo 21, ele diz assim: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Que coisa maravilhosa. Que coisa impressionante. Eu creio que nesse momento Deus deve ter se levantado do trono, os anjos devem ter aplaudido. Que homem impressionante! Muitas vezes é permissão de Deus que você perca algo. Muitas vezes Deus permite que o diabo tome algo de você. É você sendo provado para ser aprovado por Deus em seguida. Para que Deus faça por você o que fez com Jó, para que Deus possa restituir em dobro. A glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Deus restituiu a Jó em dobro. Depois da provação, depois do choro, vem a alegria. Depois da provação, vem a vitória. Não desanime, não se entristeça. Você está sendo provado por Deus. Ainda que olhem para você e digam que você pecou, que você errou, que Deus está pesando a mão em você. Não é nada disso. Você está sendo provado por Deus. E se você permanecer, Deus vai te restituir em dobro. Aleluia. Depois disso vem a segunda provação de Jó. Ela começa no capítulo 2. Lá vem Satanás novamente no meio dos filhos de Deus apresentar-se. O versículo 3 diz que o Senhor disse a Satanás: observaste o meu filho Jó? Ele ainda retém sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Satanás disse: estende a tua mão contra ele
e ele vai te amaldiçoar. Deus confiava em Jó. Hoje nós vamos aprender como tomar de volta aquilo que o inimigo levou. Aquilo que você acha que perdeu. Satanás disse: pele por pele, não existe um homem que não daria tudo por sua saúde. Tira a saúde dele. A confiança de Deus em Jó era tanta que Deus deu permissão ao diabo para tocar na vida de Jó. Lembre-se de que Deus não dará provação maior do que você possa suportar. Amém. O que apenas não tirasse a sua vida. Foi isso que Deus disse. Satanás saiu dali da presença de Deus e tocou no corpo de Jó com uma enfermidade terrível. Naquele momento, feridas estouraram em seu corpo, da cabeça aos pés. Era algo tão triste que Jó pegou um caco de telha para se coçar e raspar as feridas, sentado no pó e na cinza. Imagine agora o mau cheiro que exalava do corpo daquele homem. Aquele homem que poucos dias atrás era o homem mais rico do Oriente, o mais poderoso e que deveria comprar os perfumes mais caros, os mais cheirosos. E se não bastasse isso, vem a mulher de Jó e diz: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Que bênção, né, essa esposa? Cuidado com o companheiro e a companheira de vocês. Muito cuidado. Quando as coisas estiverem difíceis, ao invés de te ajudar, ainda põe a culpa em Deus e em você. Quem mandou viver na igreja parecendo um carola? Olha aí o resultado. Quem mandou ficar atrás de Deus? Às vezes, as pessoas que estão ao nosso lado não sabem quem é o Deus a quem nós servimos. Cuidado com as influências daqueles que estão próximos a nós. Mantenha o foco. Manter o foco é estar no centro da vontade de Deus. E Jó manteve a integridade. Não é à toa que Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse para mostrar a Satanás que ele, Satanás, ficaria envergonhado. Como está o seu crédito com Deus? Deus pode confiar em você? Jó perdeu tudo. Só restou uma mulher chata e incrédula. A resposta de Jó à mulher é interessante. Ele disse: recebemos o bem de Deus, não receberíamos o mal? Jó sabia que o bem vinha de Deus e que quando o mal nos atinge é permissão de Deus. Não cai um fio de cabelo da sua e da minha cabeça sem que Deus permita. Aleluia. Diante de tanta desgraça, Jó poderia passar a viver uma vida de desespero, reclamando de tudo e de todos, mas não. O versículo 11, capítulo 2, diz que Jó tinha 3 amigos íntimos: Elifaz, Bildade e Zofar. Quem tem dinheiro tem muitos amigos. A Bíblia diz que as riquezas angariam amigos. Mas a Bíblia diz que depois de ter perdido tudo, Jó só tinha esses 3 amigos especiais. Que bênção. Aí os amigos chegaram, a situação do Jó era tão terrível que eles olharam de longe e não reconheceram a Jó. Eu fico imaginando que eles viram Jó em outras circunstâncias. E eles viam de longe, quando eles viram aquele cara magricelo, só devia ter turbante na cabeça, coçando com um caco de telha, sentado no chão com pó e cinza na cabeça, eles devem ter dito: mas o que é aquilo? É um mendigo? Eles não reconheceram a Jó. Quando viram a situação de Jó, eles choraram. Imagine um amigo seu, um parente, ver você como aquela pessoa consumida por uma chaga dos pés à cabeça. A situação era tão terrível que eles sentaram ao lado de Jó. Diz a Bíblia que eles não comeram nem beberam, não falaram durante 7 dias. Imagine como aquilo estava doendo. Depois de 7 dias, Jó abriu a boca e disse: pereça o dia em que eu nasci, e a noite em que se disse foi concebido um homem. O primeiro amigo, chamado Elifaz, disse:
Não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Ele fere, mas ele trata as feridas. A primeira impressão que as pessoas têm quando você está com um problema é que você está em pecado. A primeira coisa, pronto, tá vendo? Aprontou alguma. Estava demorando, não é não? Está passando por isso porque aprontou alguma. Não é? Ele pensava que Jó havia pecado e que Deus o estava disciplinando, mas Jó estava sendo provado por Deus. Eu não sei qual é a sua situação hoje, mas Deus vai tratar das tuas feridas. Ele vai untar as suas feridas com azeite e vai tratar delas uma a uma. Bildade, o outro amigo de Jó, disse a ele o que Deus manda dizer para mim e para você hoje. Eis que Deus não rejeitará o reto, nem toma pela mão os malfeitores, até que de riso se encha a tua boca e os teus lábios se enchem de louvor. Teus aborrecedores se vestirão de confusão e a tenda dos ímpios não existirá mais. Zofar, o terceiro amigo, disse assim: fique em paz com Deus e a prosperidade virá a você. O que você decidir, se fará. E a luz brilhará em seu caminho. Jó capítulo 11, versículos 15 e seguintes. Os três amigos de Jó eram homens sábios. Mas diante da situação difícil, a tendência é achar que a pessoa está sofrendo daquela forma porque está em pecado. Porque cometeu algum erro terrível e está pagando por isso. Jó não tinha mais nada. Acabou-se tudo. É nessa hora que Deus entra no cenário. Amém. Você acha que perdeu? Foi tirada alguma coisa de você? Você ainda não recebeu a promessa de Deus? Jó não tinha mais nada. Eles estavam ali e a voz do Deus Todo-Poderoso saiu de um redemoinho e disse: Jó, prepare-se agora. Eu vou fazer umas perguntas e você vai responder. Deus fez mais de 50 perguntas a Jó, como estas. Jó, onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Onde você estava quando eu coloquei um fundamento sobre as ondas do mar? Quando eu coloquei as estrelas no céu? Jó, onde mora a luz? De onde vem o vento? Se você sabe, responda. Jó ficou calado naquele momento, sem resposta. Deve ter curvado a cabeça. Jó era um homem que tinha crédito com Deus. Jó poderia ter perguntado a Deus: por que o Senhor permitiu tudo isso? Por que eu estou vivendo essa situação tão difícil? O que foi que eu fiz? Por que tanta luta na minha vida? Mas ao invés disso, ele diz no capítulo 19, versículo 25: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Aleluia. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, eu verei a Deus. Ele tinha esperança de que Deus ia restaurar o cativeiro dele, ainda em minha carne. Não é em outro mundo, não é em outra vida, é naquela carne. Aleluia. Pode consumir tudo, porque Deus é poderoso para restituir tudo. Deus é poderoso para curar. Deus é poderoso para restituir tudo aquilo que ele perdeu. Amém. O interessante é ele dizer: ainda em minha carne eu verei a Deus. É inacreditável que um homem no pó, ferido de morte, os amigos acusando e desconfiando dele, os demônios oprimindo, a mulher amaldiçoando, e quando ele fala com Deus, ele responde assim: com o ouvir dos meus ouvidos, eu ouvi, mas agora os meus olhos veem. Eu bem sei que tu tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Amém. Durante a prova, a dificuldade, nós ficamos mais próximos de Deus. E mais próximo de Deus, você se sente pequeno. No capítulo 42, Deus manda que os amigos de Jó peguem 7 bezerros, 7 carneiros e levem até Jó. E Deus diz também que Jó deve orar por eles.
Aí eu fico imaginando, né? Jó lá, só o toco. Mas, Senhor, eles estão melhorzinhos do que eu. Por que eu tenho que orar por esse povo? O povo me acusando, dizendo que eu estou em pecado. Eu estou só um pó. E o Senhor ainda manda eu orar por esse povo. Deus não se agrada quando nós julgamos, quando apontamos os irmãos, ou nos achamos menos pecadores do que eles. Jó pegou os animais, sacrificou e começou a agradecer a Deus. Ele começou a orar a Deus. Eu imagino a fumaça subindo, o cheiro suave subindo até Deus. Um homem na miséria, e na hora que ele consegue alguma coisa, algum bem, ele se volta para o altar e oferece um sacrifício a Deus. Ele só sabia orar e sacrificar a Deus a vida inteira. E mesmo com um caco de telha na mão, mesmo tendo perdido tudo, foi a única coisa que ele soube fazer. Glória a Deus. Tem gente que pergunta aonde Jó achava tempo para oferecer tanto sacrifício a Deus. O homem controlava um império, mas ele tinha tempo para Deus. Mas como é que Jó controlava o império e tinha tempo para dedicar-se tanto a Deus? Porque Deus era prioridade na vida de Jó. Amém. Altar, oração, Glória a oferta, Deus. holocausto. São as portas para o sucesso. Isso era uma constante na vida de Jó. Jó disse que nu saiu do ventre de sua mãe e que nu tornaria ao pó. Jó orava e ofertava a Deus. Se não orarmos, não há solução. Glória a Deus. Jesus é o único caminho. A oração é a única resposta. A oferta é a única coisa que repreende o devorador. Isso não está na Bíblia em vão. O diabo veio para matar, roubar e destruir. É verdade. Nós vivemos em luta constante. A luta não é contra o teu parente, nem contra o teu chefe, nem contra o teu vizinho, nem contra o teu irmão. É contra os principados e potestades. E infelizmente, muitos perderam o que tinham para o inimigo. Mas hoje nós vamos orar para que Deus comece a fase de restituição na sua vida. Há uma unção de poder nesse lugar hoje. Amém. Porque essa mensagem é uma mensagem de mudança de cativeiro. Você tem crédito com Deus? Se não tiver, comece hoje. Se você ora e busca Deus, então você tem crédito com Deus. Amém. E o seu cativeiro vai ser virado. Deus vai mudar a sua vida e a sua sorte. Amém. Quando Jó orou, o versículo 10 do capítulo 42 diz que Deus virou o cativeiro de Jó. Imagine se você estivesse enfermo, completamente pobre, desapossado de tudo que era seu, acabado, se você iria orar por alguém que te acusou de estar sendo castigado por Deus. Mas Jó orou pelos amigos. E no momento em que ele orou, Deus mudou o seu cativeiro. Amém. E ele se tornou próspero novamente. Ele recebeu tudo em dobro. Ele foi curado por Deus. Jó se levantou com fé em dobro, com unção em dobro e com os bens em dobro. Todos o tinham abandonado na hora do desespero, porque a Bíblia não diz que ninguém mais estava com ele. Ouro e prata nas mãos de quem sabe ofertar traz prosperidade. Amém. Por que será que Jó iria ali para oferecer aquela oferta? Rico e cheio de bens. Oração durante uma semana, para quê? Você tem crédito diante de Deus? Aonde é que você está investindo? No reino? Na sua vida pessoal com Deus? Se você investir em Deus e na sua vida pessoal com Ele, Ele vai virar o seu cativeiro, como Ele fez com Jó. Amém. E grande será o espanto de todos à tua volta com o que Ele vai fazer. Deus quer compromisso com você. Quanto maior for o teu compromisso com Deus, maior será a sua vitória. Amém. Quantos querem ter algo que nunca tiveram? Quem não sonha, não vive mais. Se você quer ter o que nunca teve, faça o que nunca fez. Comece a ter crédito com Deus. Deus ainda está procurando amigos como Jó no século 21. Pessoas com as quais ele possa contar.
apesar das aparências, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, apesar das tentações. Pessoas que não mudam quando os problemas chegam. Pessoas que não mudam quando o bolso fica vazio. Pessoas que não mudam quando a enfermidade chega. Pessoas que não mudam quando sofrem uma perda. São pessoas que confiam nele. Pessoas que podem dizer como Jó disse: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Que o Senhor possa nos abençoar nessa noite. Que essa palavra possa penetrar em nossos corações. Em nome de Jesus. Que nós possamos procurar ser como Jó. Que diante das perdas, diante dos problemas, nós possamos continuar na presença dele e dizer: Senhor, eu sei, Senhor, que está difícil. Eu sei, Senhor, que houve uma perda na minha vida, mas Tu és o Deus da restituição. Amém. Tu és o Deus do perdão. Tu és o Deus da mudança de cativeiro. E que o Senhor mude a sua história. Amém. Em nome de Jesus. Amém.